Eu sou a Mariana, gerente de marketing da Visi. Eu estou aqui hoje com o Fábio, nosso gerente geral, o Elcio, o diretor da Visi. Tudo bom? Hoje é o 5º episódio do podcast Simplificando o Digital e o tema de hoje é Ágil e Digital. Legal. Elcio, eu vou começar esse episódio que a gente está falando sobre métodos ágeis fazendo uma pergunta para você. Todo mundo que trabalha com transformação digital mexe em duas coisas, ou na estrutura dos times ou no gerenciamento de projetos. O que digital tem a ver com Scrum e com Squads? Ah, legal. Boa pergunta. Bom, o jeito como você trabalha tem que ser adaptado àquilo que você produz. Então, durante a Idade Média, as pessoas trabalhavam juntas, simplesmente juntas, de maneira geral. Você tinha mestres e aprendizes trabalhando num mesmo espaço e era assim como o trabalho era organizado na maioria dos lugares durante a Idade Média. Né? Com o advento da Revolução Industrial, esse modelo mudou e a gente criou coisas como a linha de produção. Sim. A linha de produção só fez sentido a partir do momento em que a gente tinha indústrias. Se você tinha artesãos trabalhando numa marcenaria na Idade Média, sem as máquinas da Revolução Industrial, não fazia sentido fazer uma linha de produção. Divisão do trabalho, aquela coisa. Exato. Então, a forma como você organiza o trabalho depende do que você está produzindo e de que ferramentas você tem. Então, você pode usar as ferramentas do digital para trabalhar do jeito como você sempre trabalhou, sim. Mas elas possibilitam a você trabalhar de jeitos novos. E é isso que E tem um ganho de escala com isso, né? Sim, tem ganhos de performance, né? Sim. Legal. Ô Elcio, mas e quem não é da área digital consegue trabalhar com Scrum? Sim. Inclusive, o Scrum surgiu não para gerir o digital, porque surgiu antes disso. Tá? Então já era digital no sentido de que eles desenvolviam tecnologia, desenvolviam software. Mas eles não estavam se comunicando pelo digital. Inclusive as ferramentas de gestão básicas, se você vai ler como o Scrum surgiu, quem começou a usar, como começou, as ferramentas básicas eram papel e caneta. Tá? Inclusive a gente até recomenda isso até hoje. Quem está começando, antes de escolher uma ferramenta, antes de implantar um software, começa com papel e caneta, para você aprender o método, aprender os processos, depois você escolhe um software. Tá, mas e o contrário? Dá para você fazer digital sem usar métodos ágeis? Sim, também dá. Tá? E aí, os métodos ágeis eles não existem para atender o digital especificamente. Tá. Então você vai ter ganhos de produtividade e vice-versa. Se você for, eu vou construir produtos digitais, mas eu não vou usar métodos ágeis, você vai gastar mais dinheiro, você vai gastar mais tempo e você vai ser mais lento. Esse é o perigo. Tá? Sim. Então, se você está trabalhando num ambiente competitivo, então você provavelmente vai ficar para trás na corrida se você não usar métodos ágeis. Sim. Ô Elcio, então você está falando que se a gente dividir a equipe em várias squads ágeis e usar o Scrum, isso vai resolver o problema. Mas por que tem gente que usa esse método e parece que fica tudo igual ou às vezes até piora? Legal, porque não é só dividir a equipe em squads e chamar de Scrum que vai resolver o problema. Tá? Até porque Scrum não é a solução de todos os seus problemas. Ele é um jeito melhor de organizar o trabalho. Então, é preciso entender o que é o Scrum, o que são os modelos ágeis. Inclusive, a gente está falando de Scrum por ser o mais popular, é o que a gente usa aqui na Visi, mas não existe só ele. Tá? O que são as práticas ágeis, por que elas existem, e aí aplicar as práticas ágeis vai te dar ganhos de produtividade. Não vai resolver todos os seus problemas. Se você está fazendo alguma coisa, ou está construindo um produto que ninguém quer, Scrum não vai fazer as pessoas quererem o seu produto, só vai fazer você descobrir isso muito mais cedo. Você não investir num projeto inteiro para lá no final você perceber que ninguém quer o produto. Tá, mas quem tá ouvindo a gente deve estar se perguntando, cara, na minha empresa já existem processos. É muito difícil eu incluir o Scrum sem tirar os meus processos. Será que eles conseguem conviver com, por exemplo, PMBOK e outras metodologias? Porque é muito difícil trocar a roda do carro andando, né? Legal, tá. Você quer a resposta polida ou a verdade? Eu quero a verdade. Não dá. Eu assisti um vídeo uma vez do Kent Beck. O Kent Beck é um dos caras que criou o Extreme Programming.
Extreme Programming é um jeito de desenvolver software, são práticas de desenvolvimento de software, não de gerenciamento de projeto, mas são práticas ágeis de desenvolvimento de software. E aí alguém levantou a mão lá e perguntou, falou, como você concilia os modelos ágeis, tudo isso que você está propondo com o PMI? E a resposta dele foi, you don't. Tá. Você não concilia. Sim. Eles são conflitantes. São conflitantes. Uma coisa é exatamente o oposto da outra. Quando você está falando de modelos ágeis, você está falando o seguinte, eu estou desenvolvendo algo aqui que eu não quero ver o resultado só daqui a 9 meses. Eu quero ver o resultado daqui a 2 semanas. E aí, conforme esse resultado chegar, eu vou mudar de ideia. Eu vou olhar e vou aprender com o resultado. Então eu construo alguma coisa em 2 semanas e eu coloco isso para ser usado por usuários reais, no mundo real, e vejo o que eu posso aprender disso e vou corrigir o rumo. Como é que você concilia isso com uma metodologia que prega que você vai ter que agora dizer quanto tempo vai levar cada tarefa que você vai fazer nos próximos 9 meses, qual é a data de início e fim, quem é o responsável por ela? É uma promessa que o Scrum não faz, né? Sim, você vai ficar revendo o seu cronograma a cada 2 semanas e não é revendo ajuste, não, porque o PMI diz que você tem que fazer ajuste de cronograma mesmo. Eu não estou falando de ajuste de cronograma. Eu estou falando de você jogar fora seu cronograma a cada 2 semanas certo, né? E fazer tudo de novo. Por que você vai fazer isso? Sim. Elcio, mas as squads? O que é preciso para ter as squads ágeis? Legal, tá. Squad é uma palavra que está na moda agora, né? Isso aí nasceu dentro do Spotify, o pessoal de lá deu esse nome. Uma squad nada mais é do que um time ágil, tá? Aí tem gente que vai dizer assim, uma squad é um time ágil com uma missão. Mas você só monta um time ágil se você tiver uma missão. Uma squad é um time ágil para cuidar de um produto, mas a maior parte do tempo você monta um time ágil para cuidar de um produto. Então, uma squad é um time ágil. Tá? Eles chamam de squad por quê? Porque lá dentro do Spotify eles criaram maneiras de agrupar os times. Então você tem um conjunto de squads que formam uma tribo. Você tem um conjunto de profissionais que estão espalhados pelas squads que formam um chapter, um capítulo. E assim por diante, tem as organizações deles lá e tal. Mas uma squad é basicamente um time ágil. O que você precisa para formar uma squad? Você precisa de pessoas com competências diferentes que sejam suficientes para cumprir a missão sozinhos. Então, eu vou, por exemplo, o nosso caso aqui, eu vou desenvolver um software. Eu preciso de alguém para cuidar de comunicação, estratégia, eu preciso de alguém para texto, eu preciso de alguém para interface, vou precisar de 2 pessoas para desenvolvimento de back-end, 2 para desenvolvimento de front-end e alguém para fazer... Não, tá bom. 7 pessoas. Eu vou pegar essas 7 pessoas e vou colocar para trabalhar juntas com uma única missão. Vocês têm a missão de entregar esse software aqui. Esse pessoal junto é um squad, ele é um esquadrão, né, seria em português. Ele é um time ágil que vai trabalhar nessa missão. Aí tem gente que diz, não, isso não é um squad por causa disso, daquilo outro. Mas essas definições são tão difusas. No fim das contas, é isso. E quando a gente complica muito, a gente cria barreiras para as pessoas testarem os modelos ágeis. Um squad é isso. E aí você pode ter vários squads, então digamos que eu tenha um grande e-commerce, eu posso ter um squad que cuida da página de produto, porque ela é muito rica, merece ter um time só nela. Eu posso ter um squad que cuida da navegação, busca e categoria. Eu posso ter um squad que cuida do processo de checkout. E esses 3 squads juntos, eles formam a tribo do site, eles cuidam do site. É um jeito de organizar, um nome para os times ágeis. Basicamente, o que você precisa é conseguir reunir gente de competências diferentes. É um time multidisciplinar, né? Multidisciplinar, isso. Sim. E se a gente complicar muito também, acaba não montando uma squad, né? Sim. Tem que tomar cuidado com isso, né? Por que isso está muito vinculado ao digital? Porque até então, você precisava ter as pessoas junto
com aquelas que são da mesma especialidade, para que elas pudessem ser instruídas, para que se criasse padrão, para que se gerenciasse o trabalho. Então você tinha um departamento de interface, que estava lá todos os designers sentados juntos. Você tinha um departamento de comunicação, que estava lá todo o pessoal que ia escrever, que ia analisar comportamento sentado junto. Você tinha um departamento de software, que estava lá todos os programadores sentados juntos. O digital possibilitou que os programadores e os designers e as pessoas de comunicação e todo mundo que está envolvido num produto pudesse estar sentado em seus squads, quer dizer, quem está trabalhando num projeto está sentado junto, mas ao mesmo tempo você tem um jeito de falar com todos os programadores sobre, por exemplo, os padrões de tecnologia da empresa. Tá. E se alguém quiser implantar Scrum dentro da sua empresa, que tipo de conhecimentos e que tipo de ferramentas ela precisa ter? Legal, tá bom, vamos lá. Minha sugestão é que para implantar Scrum, você comece a estudar e comece a implantar conforme vai estudando. Então, você não é, puxa, eu vou fazer uma caixa de ferramentas. Né? Uma caixa de ferramentas, exatamente. Vou fazer um curso completo, entender tudo que é possível. Fazer e certificação. Aí, fazer a certificação, e aí eu começo a implantar. Se você tem condição de contar com alguém que tem uma certificação, é fantástico fazer isso. Tá? De vez em quando alguma empresa me chama para dar consultoria lá, para ensinar modelos ágeis, etc. E claro que eu acho que isso é útil. Mas o que eu costumo dizer, inclusive para os meus clientes que estão aprendendo, que começa pelas práticas que são mais transformadoras para você e começa a pôr em prática já. Não espere saber tudo, ter tudo perfeito para pôr em prática. Software configurado, dá para fazer na lousa, né? Isso, a ferramenta para começar é papel e caneta. Começa com papel e caneta. Ah, mas a gente tem um software. Acontece o seguinte, o seu software pode ser um entrave para você. Como é que você vai descobrir isso? Primeiro você faz com papel e caneta. Faz com papel e caneta, post-it no quadro, né? O quadro tradicional de Scrum. Fez daquele jeito, legal. Ganhou experiência, entendeu como seu time funciona, teve os benefícios do Scrum. Aí você pode tentar um software. Porque aí você vai perceber se ficou melhor ou pior. Sim. Se você for direto para o software, você vai comparar com o quê? Sabe? Então, exceto se você tem um time remoto, porque aí não tem jeito, não dá para usar uma lousa, né? Começa com papel e caneta. E em termos de conhecimento, o Scrum foi criado assim, as práticas foram criadas aos poucos. Não foi criado todo de uma vez. O cara pegou, não, e se eu fizesse isso aqui? E ele tentou e falou, essa prática funciona, olha, a vida ficou melhor fazendo isso. E se eu fizesse mais isso? Essa prática funciona, olha, a vida ficou melhor fazendo isso. Então começa prática por prática. A primeira prática é a que eu repito o tempo todo. Eu já falei nos outros episódios desse podcast aqui. Acho que já falei umas 3 ou 4 vezes. Pega o seu mega projeto e divide em projetinhos que entregam valor. Sim. Se você fizer só isso, a sua vida já vai ficar muito melhor. Segunda prática, tenta separar o time do seu projeto e formar um squad. Todo mundo que vai trabalhar no projeto senta junto e trabalha junto. Segunda prática que vai tornar você mais produtivo. Terceira prática, divide esses seus ciclos de entrega para você fazer planejamento no começo e fazer uma demonstração no final. A entrega não é um documento formal de entrega, a entrega não é um deploy em produção, a entrega é um evento. Reúne as pessoas e demonstra funcionando. É uma prática que eu recomendaria, mas você pode fazê-las aos poucos. Tá? Tem muito mais para aprender, mas se você fizer só isso, vai mudar a sua vida. Legal. Beleza, agora vamos falar sobre alguns perigos que uma pessoa pode ter quando ela vai implantar metodologias ágeis na empresa dela. Fala um pouquinho dos riscos, os principais erros que uma pessoa tem que evitar. Legal, tá. O primeiro erro é achar que vai dar tudo certo. Certo, otimismo exagerado, né? Exato. Tá. Você está tentando alguma coisa nova, a única certeza que você tem é que você vai cometer erros. Tá? Então, a experiência que a gente tem tido é que quem começa com modelos ágeis começa a ter ganhos de produtividade imediatos. Sim. Você começou com pequenas práticas dos modelos ágeis, você já começa a ter ganho de produtividade. Que é bom porque já empolga o time. Sim. Mas aí o que acontece? A pessoa viu essa pequena prática e falou, puxa, eu dividi o projeto em projetos menores e consegui sentar o time junto. Mas eu ainda estou fazendo um mega cronograma, ainda estou, né? Mas já ganhei produtividade, agora eu vou vender a ideia do restante. E aí ele pega e extrapola aquilo, fala, eu vou ficar 3 vezes mais produtivo, vai sair tudo antes. Essa promessa é perigosa, tá? Não quer dizer que ela não aconteça, acontece mesmo. Eu ajudei a implantar modelos ágeis numa empresa parceira nossa e eles tiveram um ganho de produtividade imediato de 100%.
Dobrou. E eles tinham como medir isso, né? Muito controle lá e tal. Dobrou a quantidade do que eles fazem, assim, bem rápido. Em, acho que 2 ou 3 sprints, quer dizer, um mês e meio, a gente dobrou a produtividade lá. Tá? Mas você não deveria esperar isso, você não deveria prometer isso. Você deveria esperar que no começo você vai ter problemas. Depois as coisas vão melhorar, mas no começo você vai ter problemas. Um segundo grande erro é não dar autonomia para o time ágil, não dar autonomia para o squad, ou seja lá como você queira chamar. Tá? Então, para fazer Scrum, você tem que ter a figura do PMO, uma pessoa que decide pelo produto. Se o seu time precisa se reunir com 20 pessoas para cada decisão que vai tomar, você não vai ser ágil. Não importa que se você coloque post-it colorido na parede, arrume uma sala bonitinha para o time trabalhar, não é ágil se tiver que falar com 20 pessoas. Tá? Se você exigir um cronograma detalhado, você disser, não, beleza, vocês vão tentar esse negócio de agilidade aí e tal, mas a gente aqui precisa ter o cronograma para colocar no business case e as entregas têm que ser feitas nessas datas. Você não vai ser ágil. Por quê? Porque no primeiro ciclo de Scrum, o time vai entregar um produto. No segundo ciclo, eles vão começar a aprender. Eles vão começar a olhar e falar, isso aqui não vai funcionar, é melhor nesse caminho. Isso aqui que está planejado, isso não é necessário. Olha, as pessoas já estão conseguindo resolver o problema com isso. Legal, mas você tem uma promessa feita para dali 2 meses, uma outra para dali 4, uma da outra... Então, exigir o cronograma vai fazer você não ser ágil. E não trabalhar no conceito de MVP. Que é, não, legal, faz aí esse negócio de Scrum e daqui 6 meses vocês me mostram. Já não é um MVP. Não. Então tem que ser, eu entrego o software a cada 2 semanas, se não fizer isso, não é ágil. Tá? Mas vale muito a pena, acho que nos benefícios, faltou falar dos benefícios pro time que está trabalhando. Quem começa a trabalhar em modelos ágeis, quem começa a fazer Scrum, por exemplo, não consegue voltar atrás. Viciante. Porque muda a energia do time, muda a felicidade com que as pessoas acordam de manhã para ir trabalhar. Reduz a burocracia, né? Sim, dá autonomia, dá significado para o que você está fazendo. É um negócio assim, quem começa não volta atrás. Eu nunca vi voltar atrás. Beleza? Legal. É isso? Então é isso aí. Você que está assistindo a gente, não esquece de deixar o seu comentário. A gente quer muito saber o que você achou. Tá? Acessa lá, vizie.com.br/simplificando. Deixa seu comentário, diz lá pra gente também o que você espera dos próximos programas, sobre o que você quer que a gente fale. Valeu!